Então, pessoal, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a origem do LaTeX, né? Como surgiu o LaTeX? O LaTeX, ele originou do sistema TeX, que foi fundado, né, criado pelo cientista Donald Knuth em 1978. E por que a gente pronuncia a palavra TeX e LaTeX ao invés de falar LaTeX? Porque, na realidade, a palavra TeX é uma abreviatura da palavra grega técnica, que traduzindo significa arte, técnica. Por isso que a pronúncia correta é TeX. E lá por volta de 1988, outro cientista, o Leslie Lamport, ele aprimorou o sistema TeX, surgindo a partir de então o LaTeX, que a gente conhece hoje atualmente. Então, pessoal, o LaTeX é um sistema de edição de documentos de alta qualidade desenvolvido pelo TeX. A gente vai observar mais à frente, né, que o LaTeX ele é um compilador, né, ele compila um arquivo fonte, né, um arquivo que ele saiu do editor de texto, compila esse arquivo para a gente ter um arquivo de saída, que aí sim a gente consegue ter a visão do documento. Mas isso será explicado ao longo deste vídeo. Então, pessoal, existem dois tipos de processadores de texto. Existe o processador visual e o lógico. O processador visual, pessoal, é aquele em que o texto aparece à medida que você vai digitando. Então, o exemplo desse processador é o Word, ou então o LibreOffice, em que você digita e automaticamente você consegue visualizar na tela do seu computador o que você digitou. Já o processador lógico, ele usa um editor de texto para criar um arquivo fonte e depois ele compila esse arquivo gerando um arquivo de saída, como é o caso do LaTeX. Eu trouxe aqui, pessoal, alguns tipos de editores de texto, porque na realidade existe uma variedade de editores de texto e eu trouxe aqui para vocês alguns que são bem conhecidos para vocês terem um conhecimento, uma noção dos tipos de editores de texto. Então, pessoal, vamos começar pelo TeXmaker. O TeXmaker, ele é muito conhecido, ele é free, ou seja, ele é de graça e ele também está disponível nas plataformas Windows, Linux e Mac. E ele possui uma versão em português e tem uma boa interface de interação. Então, ele é bem fácil para quem é iniciante. Tem o Lix também, que possui uma estrutura semelhante aos editores visuais e por isso ele é muito famoso. O que isso quer dizer? Ele é muito parecido com o Word, então você consegue ter uma facilidade de conseguir utilizar esse editor. Então ele é muito bom, pessoal, para os iniciantes, porém ele possui algumas restrições quando comparado aos tradicionais. Por isso que ele tem as suas vantagens e desvantagens. Ele é bom para você treinar, para você começar com ele, mas ele tem algumas restrições. Nós temos o TeXstudio, que é o meu queridinho, e ele é um editor derivado do TeXmaker, com recursos adicionais e mantendo a sua aparência. Então, pessoal, o TeXstudio ele nada mais é do que um aprimoramento do TeXmaker, que até então para mim era o melhor. Então, a gente vai conseguir observar que as nossas aulas serão ensinadas com esse editor de texto, com o TeXstudio, mas se vocês tiverem alguma curiosidade sobre o TeXmaker ou quiserem que eu grave algum texto, algum vídeo com o editor TeXmaker, é só comentar aqui embaixo do vídeo que eu trago para vocês um vídeo explicando como instalar o TeXmaker ou então um vídeo explicando como utilizar o TeXmaker. É que hoje eu prefiro, é questão de gosto, eu prefiro o TeXstudio. E eu vou deixar também aqui embaixo do nosso vídeo, pessoal, todos os links de cada editor de texto para vocês visualizarem, né, entrar no site, para vocês decidirem e escolherem, né, optar qual editor de texto se enquadra melhor para vocês, tá bom? Eu trouxe também o WinEdit, que ele é um editor muito bom para o Windows, porém ele é pago. Então, né, tem essa desvantagem. Os outros que eu falei até então, o TeXstudio, ele também é de graça, tá?
Tem o Tecnico, que ele é muito bom para o sistema Mac. Então, a galerinha aí que possui Mac, ele é um bom editor. Como o meu é um Windows, eu fico com o Tech Studio. Temos também, pessoal, o TechWorks, que é um editor simples para o Windows, Linux e Mac, e ele também é de graça, ele é uma versão free. Então, eu trouxe para vocês esses 6 editores, existem mais editores de texto, apenas para vocês terem um conhecimento e frisando aqui que as nossas aulas serão com o Tech Studio e quem tiver alguma curiosidade sobre algum outro editor ou alguma dúvida, vocês podem comentar aqui que eu trago para vocês nas outras aulas. Então, pessoal, qual é a principal vantagem de você utilizar o LaTeX ao invés de utilizar o Word, por exemplo, na formatação do seu trabalho? Eu trouxe para vocês 2 principais vantagens que ele possui. A primeira, pessoal, é produzir artigos, livros e TCCs ou dissertações com o mínimo de esforço. Vocês vão ver ao longo das aulas que quando a gente for montar o nosso cabeçário, que para quem nunca teve nenhum contato com o LaTeX, não tem nenhum conhecimento, é só literalmente imaginar, lembra aquele cabeçalho que você fazia quando criancinha? Que a sua professora pedia, que você colocava lá o nome da escola, a data, o seu nome, o nome da professora? No LaTeX a gente tem um espaço parecido com esse que você vai colocar lá, tipo de arquivo, no caso, né, a classe do seu documento, se você está escrevendo um livro, se você está escrevendo um TCC, se você está escrevendo um artigo, você tem lá como optar, você tem como lá optar sobre o tamanho da fonte, você tem como optar sobre a distância dos parágrafos, ou seja, você consegue montar um cabeçalho. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque ao montar esse cabeçalho, ele fica padrão. Então, quando você vai escrever o seu texto, ele já entra automaticamente nessa formatação. Então, em um trabalho que é muito elaborado, como um TCC, por exemplo, ou uma dissertação, ele é muito vantajoso por conta disso, porque no Word você tem que fazer o quê? Você escreve e depois você tem que ir no texto e fazer a formatação toda no texto. Aqui não, se você já deixar o seu cabeçalho pronto, se você já tiver um template pronto, é só jogar o texto e ser feliz. Então essa é a principal vantagem que tem do LaTeX. E a outra vantagem, pessoal, é sobre fornecer um sistema que produz exatamente os mesmos resultados em todos os computadores em que é usado. O que isso quer dizer, pessoal? Eu sou das antigas, né? Eu sou um pouquinho velha, eu tenho 27 anos. Então, na minha época da graduação, o que bombava na minha instituição, nos computadores, era o sistema do LibreOffice. E para mim era o fim, porque eu fazia o meu trabalho no Word, ou então eu fazia o meu trabalho no PowerPoint, mas assim, vou usar o exemplo do Word porque a gente está falando sobre texto. Mas lembrando também que a gente pode montar apresentações pelo LaTeX também. Então, vou até utilizar o exemplo do PowerPoint. Eu montava minha apresentação no PowerPoint, e aí eu chegava lá toda feliz para fazer minha apresentação na aula. Quando eu espetava o pendrive no computador, ele desconfigurava todo o meu arquivo porque não era do mesmo sistema compatível, né? Porque eu fiz no PowerPoint e lá usava aquele sistema do LibreOffice. Por que eu tô explicando isso? Porque era uma merda. Eu ficava irritada, ficava tudo horroroso, tudo desconfigurado. Eu era obrigada a sempre levar em PDF, mas vamos supor que você quer fazer uma animação, você quer fazer alguma graça, e aí eu não conseguia. E qual é a vantagem do LaTeX, pessoal? Porque com o LaTeX, você não tem esse problema com o computador, você não tem esse problema, basta ter o LaTeX lá. Você não vai ter esse problema de formatação, sabe? Então, pessoal, para a gente fechar, né, sobre essas principais vantagens e o que o LaTeX consegue fazer para mostrar para vocês como ele é completo, tanto quanto um Word da vida, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de coisas, né, de operações que a gente consegue fazer no LaTeX e que são parecidas com o Word, só que a gente vai ver que é muito mais fácil realizar essas operações com o LaTeX ao invés do Word. Então vamos lá, pessoal. A gente consegue incluir no LaTeX símbolos e equações em textos. A gente vai ver que essa parte das equações em texto é muito mais fácil no LaTeX. Numeração automática de capítulos, seções e subseções, numera automaticamente as equações, faz referências cruzadas, e essa daqui, pessoal, é a melhor de todas. Inclui citações bibliográficas e gera as referências.
Gente, quando a gente chegar nesse vídeo, vocês vão pensar, meu pai, por que eu não conheci isso antes? Sério, salva demais a nossa vida e salva muito o nosso tempo. A gente consegue economizar muito tempo com essa parte da inclusão de citação bibliográfica, bem como gerar as referências. É muito mais fácil você gerar as referências com o LaTeX do que com o Word. Por isso que eu até fiz aqui para vocês, pessoal. Nesses pontos, ele é superior aos outros editores. E nisso eu estou falando do Word. E também só para frisar que a gente conversou no slide passado, mas também para mim assim, é a maior vantagem de todas, só de você ter a certeza de que ao passar o seu arquivo para outro computador, você não vai correr o risco de desconfigurar o seu arquivo e perder toda a formatação que você fez. Isso te dá uma paz e uma segurança absurda, gente. O LaTeX consegue fazer isso que outros editores não conseguem, porque só quem já passou um dia inteiro formatando o seu trabalho, passou um dia inteiro com um trabalhão para formatar, aí pegou esse arquivo e jogou para um outro computador e desconfigurou seu arquivo todinho, e seu trabalho foi todo para o lixo, sabe o quão é importante você conseguir ter essa segurança. E o LaTeX te dá essa segurança de você conseguir preservar o seu arquivo, independente do computador que você venha abrir. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo em que eu trouxe um pouquinho da história do LaTeX, as principais vantagens do LaTeX em comparação com o Word, né? Quais são as operações que está incluído, né, no LaTeX. E para quem não me conhece, pessoal, eu tenho um perfil no Instagram. É só me encontrar com @tecendo_com_gabi e no LinkedIn é só digitar Tecendo com Gabi. Lá, pessoal, eu trago conteúdos a mais, além de conteúdos sobre o LaTeX. Eu também falo um pouquinho sobre dicas de estudo e principalmente dicas sobre elaboração de trabalhos acadêmicos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!